Nas profundezas dos oceanos, onde a luz solar nunca chega e o oxigênio é praticamente inexistente, formas de vida surpreendentes encontraram maneiras de sobreviver. Diferente das espécies que dependem do oxigênio para suas funções vitais, certos organismos marinhos desenvolveram estratégias únicas para viver sem esse elemento essencial. A adaptação a ambientes extremos, muitas vezes letais para a maioria dos seres vivos, é um testemunho da incrível resiliência e diversidade da vida nos oceanos. Esse roteiro explora como esses animais se ajustaram para prosperar em condições tão adversas. Os cientistas descobriram, em regiões abissais do oceano, organismos que desafiam as normas biológicas. No fundo dos oceanos, a pressão é esmagadora, a luz é inexistente e o oxigênio quase não está presente. No entanto, criaturas como os nematóides e algumas espécies de bactérias prosperaram nessas condições. Esses seres não dependem de oxigênio para sua sobrevivência, utilizando outros métodos, como a fermentação, para obter energia. A descoberta dessas criaturas abriu portas para uma nova compreensão da vida nos ambientes mais extremos. Bactérias anaeróbicas, encontradas tanto no oceano quanto em ambientes terrestres, são organismos que não utilizam oxigênio em seus processos metabólicos. Ao invés disso, elas obtêm energia por meio de reações químicas que envolvem compostos como o enxofre. No fundo do mar, perto de fontes hidrotermais, essas bactérias se proliferam, transformando a química do ambiente em uma fonte de energia. A descoberta de bactérias anaeróbicas alterou nossa visão da vida microbiana e de como a ausência de oxigênio pode ser uma vantagem em certos contextos. Os nematóides, pequenos vermes que habitam os sedimentos oceânicos, são alguns dos exemplos mais notáveis de organismos que vivem sem oxigênio. Esses vermes prosperam em ambientes onde o oxigênio é inexistente, utilizando moléculas de nitrato em vez de oxigênio para respirar. A adaptação dos nematóides demonstra como até mesmo organismos multicelulares podem sobreviver e se reproduzir em condições que, para a maioria das formas de vida, seriam letais. Sua resistência surpreende cientistas que continuam a estudar suas estratégias de sobrevivência. Embora a maioria dos peixes dependa de oxigênio para respirar, algumas espécies, como o peixe pescador, conseguem sobreviver em ambientes com níveis extremamente baixos de oxigênio. Esses peixes vivem em profundidades onde a pressão é alta e o oxigênio é escasso, adaptando-se ao metabolismo mais lento e utilizando processos anaeróbicos temporários quando necessário. Sua biologia permite que eles capturem presas em ambientes abissais, onde outras formas de vida seriam incapazes de sobreviver. Muitos animais marinhos, como os vermes tubícolas gigantes, desenvolveram uma relação simbiótica com bactérias anaeróbicas. Essas bactérias vivem dentro dos corpos dos animais, fornecendo-lhes nutrientes em troca de proteção. Vivendo em ambientes próximos a fontes hidrotermais ou respiradouros de metano, onde o oxigênio é escasso, esses organismos se beneficiam da energia gerada pelas bactérias, que utilizam enxofre ou metano em vez de oxigênio. Essa simbiose é um exemplo fascinante de como a vida se adapta para prosperar em condições extremas. Algumas espécies de medusas, encontradas em regiões de baixa oxigenação, conseguem completar seu ciclo de vida sem precisar de oxigênio. Essas medusas vivem em zonas onde a camada superior do oceano bloqueia a entrada de oxigênio nas águas mais profundas. Elas adaptaram seu metabolismo para funcionar de forma anaeróbica, permitindo que continuem caçando e se reproduzindo em águas tóxicas para a maioria dos outros organismos. A habilidade dessas criaturas de prosperar em condições tão adversas reflete sua incrível plasticidade biológica. Os vermes da família Cibolinidae, que habitam fontes hidrotermais e sedimentos do fundo oceânico, também são exemplos notáveis de organismos que não dependem de oxigênio. Eles vivem próximos a respiradouros vulcânicos e fontes frias, locais ricos em sulfeto de hidrogênio. Os vermes conseguem extrair energia desse composto, através de uma simbiose com bactérias que metabolizam o sulfeto, utilizando-o como fonte primária de energia.
Essa adaptação única permitiu que os Cibolidae colonizassem áreas inóspitas do fundo marinho. Alguns parasitas marinhos, como os eumintos, desenvolveram a capacidade de viver sem oxigênio dentro de seus hospedeiros. Esses parasitas invadem o organismo de peixes e outros animais marinhos, onde encontram ambientes ricos em nutrientes, mas pobres em oxigênio. Para sobreviver, eles utilizam processos fermentativos para gerar a energia necessária. Essa estratégia permite que os parasitas sobrevivam em ambientes hostis, adaptando-se às condições oferecidas por seus hospedeiros e garantindo sua reprodução. O Mar Negro é um exemplo de ambiente marinho onde as camadas profundas quase não contêm oxigênio, criando um habitat para espécies que prosperam sem esse elemento. A camada anóxica do Mar Negro abriga bactérias anaeróbicas e outros organismos adaptados a condições de baixa oxigenação. A presença de sulfeto de hidrogênio nas águas profundas cria um ambiente tóxico para a maioria das formas de vida, mas ideal para essas espécies especializadas. O Mar Negro tornou-se um laboratório natural para o estudo de vida em condições extremas. As artemias, pequenos crustáceos que habitam ambientes de água salgada, também são conhecidas por sua resistência a condições de baixa oxigenação. Elas podem sobreviver em ambientes altamente salinos e pobres em oxigênio, como lagos hipersalinos. Quando o oxigênio se torna escasso, as artemias reduzem seu metabolismo ao mínimo, entrando em um estado de dormência que lhes permite resistir até que as condições melhorem. Esse mecanismo de sobrevivência é uma adaptação vital para prosperar em ambientes instáveis. As chamadas zonas mortas oceânicas, áreas onde os níveis de oxigênio são extremamente baixos devido à poluição e à eutrofização, tornaram-se habitats para algumas das espécies anaeróbicas mais resistentes. Nessas regiões, a maioria dos organismos não consegue sobreviver, mas certas bactérias e vermes marinhos continuam a prosperar. As zonas mortas cresceram em número nas últimas décadas, levando cientistas a estudar como a vida se adapta a essas áreas e o que isso significa para a saúde dos oceanos. As mudanças climáticas e o aquecimento global intensificaram a expansão das zonas hipóxicas nos oceanos, criando mais oportunidades para organismos anaeróbicos. Com o aumento das temperaturas, os níveis de oxigênio em certas áreas do oceano diminuíram, enquanto novas zonas mortas apareceram. Embora isso represente uma ameaça para a maioria das formas de vida, as espécies anaeróbicas têm se beneficiado dessa mudança. O impacto a longo prazo dessas transformações no ecossistema oceânico ainda está sendo investigado, mas a vida anaeróbica já mostrou uma incrível capacidade de adaptação. Os animais que conseguem viver sem oxigênio representam um dos maiores mistérios e triunfos da biologia marinha. Adaptados a condições extremas, esses organismos desafiam a ideia de que o oxigênio é essencial para toda forma de vida. Suas adaptações revelam um mundo subterrâneo de estratégias de sobrevivência que desafiam nossa compreensão da biologia. À medida que os oceanos continuam a mudar, esses seres anaeróbicos podem desempenhar um papel ainda mais importante na preservação do equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Até a próxima!